Olá, boa tarde. Terça-feira, 6 de junho de 2017. Seja muito bem-vindo. O NT Sul começa agora, ao vivo, com as principais notícias do dia. Cachoeira do Sul e o Rio Grande do Sul na tela da TV. E você, claro, pode participar com a gente em facebook.com/TV Cachoeira. O prefeito Sérgio Gnatti assinou hoje pela manhã o decreto que estabelece emergência no município de Cachoeira do Sul devido às fortes chuvas que caíram nos últimos dias. Um levantamento da Defesa Civil calculou em aproximadamente 8 milhões de reais os prejuízos na cidade. Prefeito, depois das chuvas, a necessidade de se fazer um decreto para decretar a emergência aqui em Cachoeira do Sul? É um momento que não é muito bom, né? Mas a gente tem que tomar as medidas mínimas necessárias para tentar resolver esse sofrimento que o pessoal do interior, que o morador do interior e eu da cidade estão passando. Então, o prefeito municipal acaba de assinar o decreto de emergência, somos, se eu não me engano, a número 53 no estado, a decretar estado de emergência. Nós temos um prejuízo de aproximadamente 8 milhões de reais a 9 milhões de reais com essa enxurrada que deu nos últimos dias. Espero que isso não aumente, né? Mas nós vamos fazer de tudo, estamos fazendo, para minimizar o quanto antes os efeitos nocivos dessa enchente. E quero dizer que estou encaminhando nesse mesmo momento agora para o governador do estado e para o secretário nacional da Defesa Civil em Brasília, para que reconheçam esse estado de emergência que foi tão exaustivamente detectado pelos meus secretários, através das secretarias e através do nosso coordenador da Defesa Civil, o Júnior das Neves. Então, a gente procura, de uma maneira ou de outra, dar a resposta, né, que o governo estadual e que o governo federal está pedindo para Cachoeira do Sul. Prefeito, a chuva deu uma trégua esses dias, se estabilizou a questão de desabrigados e desalojados aqui em Cachoeira do Sul, porém a previsão é de mais chuva para o final de semana. Como é que a prefeitura está se preparando caso haja chuva forte e venha acontecer situações como aconteceu a semana passada? O nosso coordenador da Defesa Civil, Edson das Neves, o Júnior, ele se precaveu, né? Ele fez ineditamente aqui em Cachoeira, uma prevenção. Nós já fizemos o recolhimento, a retirada das pessoas naqueles pontos críticos que nós sabíamos que a enchente ia alcançar e como realmente alcançou. Então, nós já fizemos a prevenção, nós estamos cada vez mais nos prevenindo sobre todos os aspectos para diminuir o sofrimento dessas pessoas que perdem as suas casas e que têm que sair, ficam desalojados. Embora a prefeitura também esteja trabalhando para que essas pessoas tenham um lugar aonde viver sem o alcance das águas. Está difícil, porque a gente retira famílias, coloca em pontos seguros e quando a gente vê, voltam novamente, não as mesmas, mas nem sempre as mesmas pessoas, mas outras já se alojam nessas casas ribeirinhas e o problema crônico sempre continua. Mas nós estamos fazendo os nossos projetos habitacionais para ver se isso termina um dia. Então tá certo, quero agradecer o prefeito. Hoje pela manhã, só lembrando, Daniel, nós estivemos em contato com o Júnior da Defesa Civil e ele nos passou então um cronograma dizendo que houve uma equalização com relação às famílias que estão alojadas ali no pavilhão da Fenarroz. Continuam aquelas mesmas 30 famílias, são cerca de 71 pessoas adultas e 107 crianças que estão ali naquele lugar e também mais 29 pessoas que estão desalojadas. Nós seguimos acompanhando todas as informações, trazendo tudo em primeira mão para vocês aqui do NT Sul. Muito obrigado, João. Agora 12:06 pelo horário de Brasília. Inclusive, muita gente perguntando aqui pelas redes sociais, pelo nosso Facebook, onde nós estamos ao vivo, temos a nossa transmissão, facebook.com/TV Cachoeira, sobre a previsão do tempo, se vai continuar chovendo. Afinal, hoje amanheceu já com tempo nublado outra vez, mas não choveu até agora ainda em Cachoeira do Sul. E daqui a pouquinho a gente traz esses detalhes para você. Bom, nós falamos agora sobre febre aftosa. 86% do rebanho de bovinos e bubalinos de Cachoeira do Sul está vacinado contra a doença. O Ministério da Agricultura exige que seja atingido no mínimo 90%. Mas quais os riscos da aftosa? Você sabe?
O último surto da doença no Rio Grande do Sul ocorreu em 2001. A campanha de vacinação contra a febre aftosa foi prorrogada até o próximo dia 16 de junho em todo o estado do Rio Grande do Sul. A gente vai fazer um alerta quanto à doença e como são as formas de contágio dela. Do meu lado está a zootecnista, a professora Karina Zanon, que vai fazer esse alerta à população. Boa tarde, professora. Boa tarde. Como a gente faz para alertar quem assiste nesse momento quanto à doença, como é a forma de contágio dela? A doença febre aftosa, por se tratar de uma doença viral grave, altamente contagiosa, ela tem como transmissão várias maneiras: a saliva, a secreção nasal, o contato direto, aerosol, né, pelo ar. Então, as formas de contágio são muito amplas por se tratar de um vírus. A gente teve essa doença, o último registro dela no ano de 2001 no estado, de lá para cá nunca mais. De lá para cá, graças a Deus, não teve mais ocorrência e é muito importante que o produtor vacine para manter a imunidade, o rebanho dele imunizado, para que a gente possa elevar o nosso status sanitário para a zona livre da doença sem vacinação. O que é a doença, professora? A doença é uma doença viral, altamente contagiosa, que causa feridas na boca, nos cascos, lesões, impedindo que os animais consigam caminhar, claudicação, manqueira, dificuldade de se alimentar por causa que sai aftas na língua, na boca, febre, acaba debilitando de um modo geral os animais. E a vacina é o modo mais correto de controle? A vacina é o modo mais correto de controle, visto que se os animais adquirirem a doença, eles terão que serem abatidos, né? Um abate humanitário, porque ela pode ficar por até 3 anos no organismo do animal sem apresentar sintomas. Por se tratar de uma doença com ampla distribuição, rapidamente ela é transmitida, ela é uma doença de preocupação mundial, né, e que traz prejuízos econômicos tanto locais quanto a nível internacional. A gente tem no estado a campanha que vacina, obriga todo criador a vacinar o seu rebanho de bovinos e bubalinos. Porém, é importante alertar que o contágio pode se dar para outros animais também. Sim, todos os animais de casco bipartido, de casco fendido, como suínos, ovinos, caprinos, podem adquirir a doença. A obrigatoriedade é para os bovinos e os bubalinos. Nesta fase, todo o rebanho deve ser vacinado, independente da idade. Em novembro terá uma nova fase de aplicação da vacina, onde serão imunizados animais até 2 anos de idade. E para nós, seres humanos, qual o risco? Ela se trata de uma zoonose, né? Não é uma doença de preocupação pública, mas raras ocasiões ocorreram nos homens, mas ela pode sim ser transmitida. A gente sabe que alguns produtores têm receio quanto à vacina, mas é importante a gente sempre fazer o alerta, né, de que é sim importante fazer em todo o rebanho e não só vacinar os animais, como levar o comprovante à inspetoria veterinária. É isso mesmo, é muito importante que o produtor vacine o rebanho, porque é a única forma de prevenção, porque senão vão causar perdas econômicas muito grandes para todos os produtores, tanto os pecuaristas quanto os agricultores, porque se surgir um foco da doença, vai ficar impossibilitada a comercialização e a movimentação de produtos tanto de origem animal quanto de origem vegetal. A gente tem também o fato de que consumir a carne logo após a vacina tem algum risco? A princípio, a vacina não tem período de carência, tanto para a produção de leite quanto para o consumo da carne. Mas se deve respeitar períodos pré-estabelecidos pela inspetoria para o trânsito e a movimentação e a comercialização desses animais. Muito obrigada, então, pelas informações e dos esclarecimentos a todos os telespectadores, professora. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. E é preciso falar, né, que a não vacinação ou a não comprovação junto à inspetoria veterinária implica em uma multa equivalente a R$ 16,26 por cabeça ou por animal. Bom, um dos assuntos mais importantes do dia hoje no Brasil é o julgamento da chapa Dilma Temer pelo Tribunal Superior Eleitoral.
O argumento da acusação é abuso de poder político e econômico. A grande pergunta que fica na cabeça dos brasileiros hoje é: Temer perderá o mandato nesse processo? É o que o nosso comentarista de política, Júlio Mafuz, explica. Olá, boa tarde. Pois hoje o Brasil, o mercado financeiro, os políticos, a imprensa, todos estarão de olho no Tribunal Superior Eleitoral, que estará julgando uma ação promovida ainda em 2014 pelo PSDB contra a chapa Dilma Temer. A presidente Dilma já caiu através de um processo de impeachment. Hoje, a presidência da República está nas mãos de Michel Temer. Ele é, sem sombra de dúvida, hoje, o maior interessado nesse processo. Por que isso? Porque todos nós sabemos que uma cassação dessa chapa vai tornar a vida do presidente Michel Temer muito difícil. Para você entender, a cassação, a decisão final do TSE, não significa necessariamente o afastamento do presidente Michel Temer. Ele poderá ingressar com alguns recursos, um recurso até dentro do Tribunal Superior Eleitoral, talvez algum embargo de declaração ou até alguns embargos infringentes, e depois, provavelmente, ainda terá um recurso para o Supremo Tribunal Federal. Mas todos nós sabemos que, se ele for condenado, a situação dele fica completamente sustentável. Qual é o meu palpite? O meu palpite é que o Tribunal Superior Eleitoral vai fazer esse julgamento com muita parcimônia. O mercado todo está atento, a população toda está atenta. E este é um julgamento muito mais político do que um julgamento jurídico. E se a tendência for da manutenção do julgamento político, provavelmente Temer seja condenado, mas não necessariamente afastado do cargo. Mas isso é só um palpite. Vamos ver como as coisas se desenrolam. Falei e assino embaixo. Muito obrigado, Júlio Mafuz. Lembrando que você vai ter a cobertura completa sobre esse caso do julgamento da chapa Dilma Temer, hoje às 7 horas da noite, às 19 horas, no Jornal da Novo Tempo, com Hélio Moura, todas as informações nacionais e internacionais. Bom, aqui no NT Sul você participa, você interage, manda o seu recadinho pra gente através de facebook.com/TV Cachoeira. Já temos participações chegando aqui, a Sabrina Barbosa e o Odair Machado, sempre ligados com a gente, mandando um abraço pra mãe Hilda, no bairro Barcelos. Com a gente também a Adriana Dávila. Obrigado, Adriana. Grande abraço para você aí, boa tarde. Ela e a mãe Leda, ou Ieda, que está dodói, diz ela. Abraço, Adriana. Obrigado pela participação aqui com a gente também. A Regiane Goltz passa por aqui. Marici Noronha está assistindo o NT Sul em Osório, litoral norte do Rio Grande do Sul. Grande abraço. Aproveita aí também para mandar um recadinho para sua mãe, a Selma, o primo Fernando, todos ligados com a gente aqui no NT Sul na hora do almoço. O NT Sul faz uma pausa rápida para o intervalo e na volta, Lar Nossa Senhora Medianeira de Cachoeira do Sul deve assinar termo de ajustamento de conduta. A instituição terá que se ajustar à legislação para seguir funcionando. E ainda, deputado Zé Otávio Germano destina 3 milhões de reais para o HCB. A gente volta já. Agora, meio-dia e 18, pelo horário de Brasília, o NT Sul já está de volta ao vivo. O Ministério da Saúde confirmou a liberação de mais 3 milhões de reais através de emenda parlamentar do deputado federal José Otávio Germano, do PP, para o Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul. Os recursos vão servir para aquisição de material de pacientes, como seringas e agulhas, por exemplo. Pelo volume de recursos, vai ser possível abastecer a instituição com os itens básicos pelo período de 5 a 6 anos. O Ministério Público em Cachoeira do Sul, que apreendeu mais de 3 mil quilos de carne imprópria para o consumo, a Prefeitura convoca uma reunião entre os fiscais sanitários do município e comerciantes de produtos de origem animal da cidade. O evento acontece amanhã, às 7 horas da noite, na Casa de Cultura. Depois das apreensões de carne
na semana retrasada em Cachoeira do Sul, a prefeitura toma a frente diante dessa situação. Prefeito, amanhã um evento específico para comerciantes aqui de produtos de gênero animal em Cachoeira do Sul. Qual que é o foco que a prefeitura vai dar nesse evento? Esse é um foco de esclarecimento, né? Nós temos que fazer com que as pessoas que, porventura, utilizem, seja no agronegócio, ou seja nas suas produções caseiras, artesanais, que elas se adequem. E para se adequarem às novas regras do governo estadual, através desse decreto-lei de março desse ano, nós vamos fazer amanhã, quarta-feira, às 19 horas, às 7 horas da noite, na Casa da Cultura, uma reunião com os fiscais da agricultura, do meio ambiente e da saúde, para que esclareçam para os trabalhadores dessa área, para que como é que eles têm que se adequar. Eu acho que nós estamos nessa fase de esclarecimento, nessa fase para que as pessoas saibam aquilo que é certo e errado e de que maneira que podem produzir esses alimentos de uma maneira segura, de uma maneira salutar, para que não haja essas fiscalizações e apreensões de carnes e de outros produtos congêneres que possam trazer algum problema de saúde para as pessoas. Então, nós estamos convocando todos aqueles açougues, fiambrerias, pequenos negócios, armazéns, bodegas, como quiserem chamar, para que amanhã, às 19 horas, se não puderem estar presentes, mandem um representante às 19 horas na Rua 7 de Setembro, na Casa de Cultura, para que os fiscais possam esclarecer a nova lei, o novo decreto do governador do estado e esclarecer todas as dúvidas que as pessoas poderão ter, esses produtores, para sanear e para que se adequem, para que nós não passemos mais por essas situações constrangedoras. Prefeito, depois da ação do Ministério Público, muitos comerciantes acabaram ficando preocupados com essa situação. Na verdade, a prefeitura está sendo parceira desses comerciantes para tentar auxiliar para que eles possam se adequar dessa situação. É óbvio, a prefeitura tem que ser parceira. A prefeitura se preocupa com o ganha-pão das pessoas, com o desemprego. A prefeitura quer que esses pequenos produtores eles se adequem, que eles sejam liberados de todo e qualquer tipo de fiscalização a partir do momento em que cumpram as regras. Então, a prefeitura está do lado do pequeno produtor, mas também tem que cumprir a lei. Nós não podemos trabalhar, fazer ações que seja ao arrepio da lei. E nós temos certeza que a população está entendendo o prefeito, está entendendo os seus fiscais, é constrangedor, é uma situação triste, mas que nós, infelizmente, um dia nós tínhamos que passar. Nós vamos ter que cumprir a lei e vamos cumpri-la. Para isso é que nós estamos convocando a todas as pessoas do ramo, para que amanhã às 19 horas, quarta-feira, lá na Casa da Cultura, na Rua 7, bem no centro, para esses esclarecimentos. E aconteceu hoje pela manhã a abertura da 34ª edição da Feira do Livro do Colégio Sinodal Barão do Rio Branco, em Cachoeira do Sul. João Paulo Ferreira visitou a feira e traz novidades para a gente. Teve início hoje pela manhã aqui no Colégio Sinodal Barão de Rio Branco a 34ª Feira do Livro. E eu vou conversar com a diretora Leatriz Voigt. Diretora, vamos começar do começo. Patrono da Feira do Livro esse ano aqui. A patrona, bom dia, em primeiro lugar. A patrona da Feira do Livro é a professora Renita Lídia Schmidt-Leibniz, que foi professora da escola durante 30 anos. Uma pessoa muito importante na escola, exerceu várias funções e o trabalho dela até hoje é lembrado pela competência, dedicação e o amor por esta escola. O Colégio Sinodal Barão de Rio Branco tem como tradição sempre trazer novidades nas suas feiras do livro. O que vocês prepararam para 2017? Este ano, pode ver pelo ambiente, estamos trabalhando a questão do Harry Potter, que as gurizadas gostam muito, não é? Estamos trazendo todo esse estilo aqui de organização, de ornamentação. E também vamos trabalhar em cima da figura de Martim Lutero, já que este ano comemoramos, como Escola Luterana, os 500 anos da Reforma Luterana. Eu vou conversar com a professora Andréa Poma. Professora, a gente vê um ambiente todo lúdico preparado. O que é que nós temos de novidade esse ano na feira? A nossa feira esse ano traz como tema central 2 grandes temas. Harry Potter,
que a saga este ano completa 20 anos, e Martim Lutero, que nós, como escola luterana, nós comemoramos este ano os 500 anos da Reforma. E Lutero teve uma importância muito grande para a humanidade, que a primeira grande impressão de livro foi a Bíblia, que foi traduzida para o alemão, há 500 anos atrás. E a nossa feira traz uma programação muito vasta, muito extensa. Nós temos já o nosso consagrado desde o ano passado concurso de cosplays, estão todos convidados, vai estar muito bonito. Nós temos também gincana, que o Grêmio está promovendo, gincana sobre Harry Potter, também estão todos convidados. Nós trouxemos este ano 3 representantes de livros. Nós temos ambientes temáticos do Harry Potter, com equipamentos, com artigos, com tudo. Lutero, uma exposição sobre a vida dele, a história dele e vários recantos que nós podemos usufruir durante a feira. Eu já estou num outro ambiente aqui da feira e eu vou conversar com a Lúcia, que é bibliotecária. Lúcia, que importância tem despertar já no jovem a importância da leitura? Há uma consciência geral de que a importância da leitura é fundamental. E o Colégio Barão do Rio Branco, há 34 anos, vem com esta preocupação constante. A biblioteca é muito rica e, ao mesmo tempo, ela se preocupa em formar leitores através de feiras de livro. E, neste momento, a gente desenvolve, então, atividades pertinentes, mas sempre enfocando a importância de autores importantes, de livros qualificados. E este ano, em homenagem a Harry Potter, nós temos então esta exposição. Eu vou aproveitar aqui, Daniel, então, a diretora, e vou pedir que você faça um convite para as pessoas que estão assistindo para vir conhecer aqui e participar da Feira do Livro 2017 aqui do Barão de Rio Branco. Com certeza. A escola fica muito feliz, a feira é aberta à comunidade cachoeirense. Iniciamos hoje pela manhã e teremos até às 19 horas, não fecha ao meio-dia, a entrada é livre. Venham apreciar os livros, olhar os nossos ambientes e a escola se sentirá muito feliz com a presença de todos. Terminará na quinta-feira, às 19 horas, com um concerto de violão. Que legal, né? Parabéns ao Colégio Barão, né, por essa iniciativa. Aliás, tem outras escolas que também fazem, mas é isso aí, esse é o caminho, não é? Desde cedo as crianças começarem este trabalho de buscarem os livros de maneira criativa para que a gente possa ter uma sociedade melhor, mais bem formada, enfim. Agora, 12h27 pelo horário de Brasília, o Lar Nossa Senhora Medianeira de Cachoeira do Sul terá que se ajustar à legislação para seguir funcionando. O Ministério Público provocou uma reunião ontem, onde todas as partes envolvidas se posicionaram e decidiram unir forças para agilizar esse processo. A situação, o futuro do Lar Nossa Senhora Medianeira, o nosso asilo dos idosos aqui de Cachoeira do Sul, esteve em pauta, em discussão, durante a tarde desta segunda-feira. Foram mais de 3 horas de reunião entre o Ministério Público, Comai, a direção do asilo, vários setores da Prefeitura Municipal, também da Coordenadoria Regional de Saúde, enfim, Corpo de Bombeiros também, todas as partes envolvidas nessa questão. E a promotora Maristela Schneider nos dá mais detalhes sobre este encontro. Promotora, qual a essência desse encontro? Surgiu um TAC, a partir desse TAC é que se define o que deve acontecer com o asilo? A nossa proposta foi chamar o pessoal do Comai, pessoal do asilo, pessoal do Corpo de Bombeiros, sentar realmente numa mesa redonda, porque nós só temos idosos lá, é uma instituição de fácil regularização, na questão física e estrutural, porque esse é o problema lá. Chamamos para uma conversa que, bom, nós chegamos a um ponto do nosso inquérito civil que ou a gente vai ter que, então, adotar uma medida judicial, porque a legislação realmente precisa ser cumprida, né? Ou então vamos firmar um termo de ajustamento de conduta, que é a nossa ideia, sabendo da situação do asilo, que também tem questão de deficiência financeira, da gente estipular um prazo, né, mínimo, estender prazos para o cumprimento de situações emergenciais. Conversamos com o pessoal do Corpo de Bombeiros, eles se mostraram bastante solícitos, que no momento que chegar a documentação a eles,
eles vão dar prioridade total para realmente fazer análise do plano de prevenção contra incêndio, mas isso tem que acontecer. Esses primeiros passos têm que acontecer por parte do asilo, né? Vai ter que ter um mínimo de cuidadores, que isso é feito uma análise. Ah, mas a lei ela é muito rígida, ela é, né, na verdade não teria como aplicar no Brasil, aquela história toda. Não, a verdade não é isso. A lei ela tem um sentido, ela tem uma finalidade. Por exemplo, o que eu cito é analisado o grau de dependência de uma pessoa idosa. Uma pessoa idosa independente, que toma banho sozinha, come sozinha, é uma independente 1. Mas tem grau de dependência que é 3, que é aquela pessoa que tem um Alzheimer, que mal consegue comer sozinha. Tem que ter um maior número, conforme um gráfico que é calculado, qual é o número, quantos residentes tem no grau de dependência 3, no grau de dependência 2, precisa um maior número de cuidadores. Porque imagina numa mesa, e isso foi constatado nessa inspeção, numa mesa comprida, todos os residentes ou um grande número de idosos sentados, com uma pessoa servindo, aquela pessoa que não consegue mastigar, que não consegue pegar a colher na mão, precisa de alguém que ajude especificamente aquela pessoa. Então tem que ter um corpo técnico maior, tem que ter pessoas para trabalhar. A gente sabe que o asilo tem bastante voluntários, né, que prestam serviço lá, mas o voluntário ele não tem uma carga horária, ele aparece se quiser. Então não dá para se contar só com o voluntariado, precisa ter aquela equipe técnica mínima, porque se hoje ninguém aparecer do voluntariado, como é que vão tomar banho, como é que vão trocar as fraldas, como é que vai ser feito, né, a limpeza de mais de 13 mil e tantos metros quadrados numa instituição? Depois que o asilo teve a certificação cassada pelo COMAI, um dos argumentos que a direção sempre utiliza de não conseguir realizar essas obras, do PPCI inclusive, é por falta dessa certificação. Então não é só isso. O que foi que aconteceu é que por muitos anos o asilo teve esta inscrição no COMAI, teve o direito de captar no mercado, captou, foram realizados vários projetos, enfermaria, sala de fisioterapia, e nunca foi realizado o PPCI. Essa história, essa necessidade de haver o PPCI não é de hoje, sempre houve, né, e nunca foi cumprido. Então, realmente chegou num ponto que nós precisamos, até porque houve um incêndio sim na instituição, nós precisamos nos preocupar com isso, nós não queremos um segundo caso Kiss em Cachoeira do Sul, né? E realmente são pessoas que estão naquela instituição. Recentemente teve um incêndio num asilo de Vacaria semana passada, onde 2 idosos faleceram, e justamente essa estrutura física precisa estar acobertada tecnicamente por um laudo de corpo de bombeiros e com uma equipe suficiente que possa correr e tomar as medidas necessárias se acontecer alguma coisa durante o dia ou durante a noite. Então, essa foi a nossa conversa, foi propor a eles, vamos fazer um TAC, a gente precisa regularizar, e de deixar bem claro aqui que o Ministério Público e todos os órgãos de fiscalização não estão querendo fechar o asilo, né, que estão sendo contra o asilo, não. Nós estamos justamente trabalhando, fazendo 3 horas de reunião, porque realmente tem uma preocupação muito grande, a gente sabe do carinho que a população tem com o asilo, né? É uma instituição que presta um bom trabalho, só que precisa realmente de mais gente trabalhando, de mais estrutura física para dar realmente bastante um local agradável, com higienização, salubre e com segurança a todos eles. Doutora, o que acontece a partir de agora na prática? O Ministério Público elabora esse TAC e, a partir de então, o que acontece? Nós vamos fazer uma minuta, né, um projeto de TAC, com cláusulas que a gente acha que realmente, hoje, com um cuidador e um técnico de enfermagem à noite, não tem condições, né, precisa ser imediatamente aumentado esse quadro de pessoal. Então, nós vamos estipular um mínimo, agora que a gente entende razoável, para dar um mínimo de segurança, não é ainda o que a lei exige, né, mas vamos estipular alguns prazos. Então, nós vamos formalizar as cláusulas desse TAC, vamos apresentar ao pessoal do asilo. Claro que também a vigilância vai dar sua contribuição, porque foi verificado também que os idosos também estão com um pouquinho de baixo de peso, nós vamos pedir que faça uma avaliação médica de todos os idosos, tudo isso para ver a situação deles e realmente, né, como é que está a parte da saúde deles. E aí vamos chamar o asilo para realmente vir a assinar esse TAC. Tudo é discutível, é claro, né, mas a gente espera chegar num consenso, porque é uma forma, a lei está aí para ser cumprida. Bom, o TAC vai ser o quê? Olha, nós não vamos, não é que nós estamos deixando de cumprir a lei, mas vamos dar um prazo para ele se readequar. Então, é uma grande oportunidade do asilo realmente vir para o nosso lado. A gente quer regularizar a situação para não precisar entrar com uma ação judicial, com pedidos, né, judiciais e decisões judiciais ser cumpridas. A gente quer realmente que a coisa saia do papel, que tenha um primeiro passo também por parte deles. Agora, a situação financeira do asilo, bom, é uma situação que não é o órgão de fiscalização que vai dizer, a diretoria tem que sentar junto com a comunidade, daqui a pouco se organizarem, porque ela é uma instituição filantrópica, mas que cobra, né? É uma instituição privada. É cobrar um valor de um salário mínimo, de algumas pessoas até mais, conforme a ocupação, o quarto, né? Então, ela também é mantida pelos recursos dos residentes. Então, a gente tem que também exigir que haja a boa prestação de serviço.
A senhora sente que em todas as partes envolvidas há uma boa vontade de que as forças sejam unidas para que a situação se resolva? Olha, por parte do Ministério Público, pelo que eu pude ver aqui, o pessoal da vigilância, do município, do Comai, dos bombeiros, estão todo mundo se colocando à disposição para sim resolver a situação, né? E esperamos que o asilo aqui se mostrou bastante também solícito, querendo resolver, mas a gente precisa que realmente aconteça o primeiro passo. A gente percebeu e percebe no andar de toda essa situação, o promotor aqui, no momento em que a fiscalização vai lá, a fiscalização fica de vilã. O Comai, em um determinado momento, ficou de vilão também. Então, sempre tem tipo meio caça às bruxas em tudo isso, mas a situação é essa que agora, a partir de agora, deve mudar, todos trabalhando em conjunto, é isso? Essa também foi a ideia da reunião, né, de dar um basta, assim, não tem caça às bruxas. Na verdade, o papel da vigilância, ela tem que ir lá, ela tem que fazer o seu papel. A vigilância faz um serviço que ela olha a irregularidade, ela relata no papel. Ela não tem como negociar, o serviço dela é olhar, colocar no papel e tomar medidas. Essa é a função do fiscal. Ele aplica a lei. Da mesma forma, o Comai não poderia dar uma autorização se a pessoa não tem irregularidade jurídica, não tem alvará, não tem PPCI, ou seja, ela não existe no mundo jurídico, ela não tem autorização para funcionamento. Né? Como é que vai se permitir que ela vá no mercado negociar, pedir captação de verba se ela não está regular? Então, o Comai também fez o seu papel dentro da legislação. O Corpo de Bombeiros também há anos aguarda esse projeto, esse plano de prevenção que tem que ser apresentado pelo asilo. Já foi apresentado em 2013, retornou para o asilo, corrigir as irregularidades e nunca mais voltou. Entende? Então, na verdade, a gente já sentou aqui todo mundo para mostrar, está todo mundo de boa vontade. Né? Na verdade, precisa o asilo dar o primeiro passo. A gente está disposto a isso através de um TAC, né? Mas realmente não tem vilões nessa história. A população precisa entender isso. Né? Não é que a lei não é proporcional, isso e aquilo, a gente tem que se preocupar. Se acontecer hoje de noite um incêndio lá, e aí? Adianta chorar amanhã do que aconteceu? Ah, mas por que não foi feito antes? Por que não se exigiu com mais força? Por que não foi mais contundente? Por que não se conversou tanto e tomou mais atitudes? Então, realmente, precisa ser feito. Está na hora de agir. E é isso que a gente sentou aqui para mostrar que não tem nenhum vilão, mas o pessoal realmente está querendo ajudar e precisa ser compreendido dessa forma. Em todas essas circunstâncias também, doutora, existe também a questão de responsabilização, né? Sim. Tanto a responsabilização por parte do Corpo de Bombeiros, que não atua, da Vigilância Sanitária, que vai lá e fecha os olhos e não faz o seu papel, por parte da comissão, da diretoria do asilo, todos os órgãos que estão sabendo, e hoje todo mundo foi conversado, todo mundo falou do risco da situação, todo mundo responde. Né? Então, todo mundo está ciente das suas responsabilidades. E isso é sério, né? Então, precisamos agir. A senhora tem um prazo médio para a apresentação desta minuta do TAC? Eu pretendo fazer isso até semana que vem, já de elaborar essa minuta, passando para todo mundo conversar, né, o que acha, apresentar ao pessoal do asilo para ver se eles, né, concordam com isso. E a gente também espera que o asilo consiga, dentro da sua organização, também ter o auxílio de quem precisa para conseguir também executar isso e cumprir com o que a gente vai exigir. Obrigada por nos receber, obrigada pelas suas informações. E nós estaremos acompanhando toda a evolução dessa situação, porque é um assunto realmente que envolve a comunidade, tem aquele laço afetivo com a comunidade, mas o que a gente quer é que tudo se resolva da melhor maneira possível, com o melhor atendimento e segurança também para os idosos, para as pessoas que lá recebem assistência. Obrigado, Lena. A Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul vai realizar hoje, às 8 horas da noite, uma sessão solene em homenagem aos 100 anos de fundação do Lions Internacional. A entidade, que está presente em 232 países e foi uma das primeiras organizações não governamentais a serem convidadas para colaborar na elaboração da Carta Constitutiva da ONU e desenvolve ações voluntárias em várias partes do mundo para atender os que mais necessitam. O evento é aberto ao público. Agora, 12h37, pelo horário de Brasília, a gente aproveita para destacar a sua participação. Já mandou seu recadinho para a gente hoje? facebook.com/TV Cachoeira, você interage, você fala com a gente, faz a sua sugestão, dá a sua opinião sobre os assuntos do dia. Com a gente aqui o Fabiano Silveira, dizendo que está sempre assistindo, prestigiando o NT Sul. Muito obrigado, Fabiano. Um abraço para você. Ótimo dia. Também a Mara Correia, mandando seu recadinho aqui no nosso vídeo ao vivo do dia. Ela está em Buenos Aires. Grande abraço para você, Mara. Mato a saudade, diz ela, de Cachoeira, escutando este ótimo programa. Muito obrigado pela participação. Você de casa, é só mandar o seu recadinho. Bom, a seguir aqui no NT Sul, a gente retoma um drama que emocionou Cachoeira do Sul, mas que ainda não terminou. Há 3 anos, um muro caiu sobre o garotinho Gustavo Molinelli. Você vai ver a luta da família contra as sequelas. Era muita dor, sentia bastante. E aí, minha mãe, ela gritava, chamava as doutoras, mas não adiantava.
pai, me ajuda pelo menos a dormir. Eu sei que você não vai me tirar dor, mas me ajuda a dormir. E tu não poder nem botar para dormir, nem tirar dor, é só quem passa. Tem ainda a previsão do tempo. O NT Sul volta já. Em março de 2014, um muro caiu sobre um garotinho de 4 anos de idade em Cachoeira do Sul. Você deve lembrar da história do Gustavo Molinelli. A gravidade do acidente transformou a vida do menino e de toda a família e emocionou a comunidade. Passados mais de 3 anos, ele ainda luta para se recuperar das sequelas do acidente. Faz em torno de 2 semanas desde a última cirurgia do Gugu. A gente está saindo de casa agora um pouquinho, aproveitando o sol, para que ele pegue um pouquinho de sol e também para que ele nos conte um pouquinho como que ele está se sentindo, Gugu, com toda essa situação. Agora, como é que tu está te sentindo? Eu tô me sentindo bem, podendo brincar. Só que eu não posso sair pra rua, né, brincar, igual eu brincava, andar de bicicleta. Isso porque tu tirou a sonda, depois que tu tirou a sonda, a tua vida mudou, né? Ficou bem melhor, inclusive a gente gravou contigo na escola, né, brincando com outras crianças e tudo mais. A tua vida estava boa? Tá, legal. É? E como é que foi agora nos últimos dias? Foi muito sofrimento? Doeu muito? Nem muito, assim. É? E lá no hospital, como é que foi? No hospital foi horrível, doía, eu não conseguia dormir direito. Neste mês de junho, o Gugu completa 8 anos de idade, sendo os últimos 3 anos marcados por sofrimento, limitações e também esperança. Em março de 2014, um muro caiu sobre ele, causando 8 fraturas na bacia, fratura no pubis, dilacerando também a bexiga e a uretra. Desde então, ele teve que conviver por mais de 2 anos com 2 bolsas escrotal penduradas no corpo, isolado de outras pessoas para evitar infecções, passou por inúmeras cirurgias e, mesmo sendo criança, sempre enfrentou tudo com muita coragem. Tô achando que ficar com a sonda é um problema não muito agradável. Apesar de toda a situação, Gugu sempre alimentou como sonhos distantes, coisas que são rotina para qualquer criança da idade dele. Eu gostaria de andar de bicicleta, brincar, andar de carro e andar com a minha moto que está lá. Roberto, o pai do Gugu, faz de tudo para conseguir para o filho um tratamento adequado e resolutivo. Ele está sob tutela do Estado, onde, através de determinação judicial, recebe atendimento com urologista pediátrico em Porto Alegre. Só que tudo depende de agendamentos e, com isso, ele não tem um acompanhamento adequado. Só para vocês terem uma ideia, o Gugu consultou em fevereiro, o médico pediu retorno em 60 dias, ou seja, em abril, só que até agora o Roberto não conseguiu nada. O que ele conseguiu é que em setembro ele deve retornar para verificar a agenda do médico e possivelmente para o mês de março de 2018 ele consiga este retorno que deveria ser para 60 dias. Tem mais, né, Roberto? O que tu tem aí? Tem mais. E aí, como ele começou a ficar mal, eu consegui, através da 8ª Coordenadoria, uma consulta de emergência que foi dia 17/5 agora, com o Dr. Décio. Aí ele, avaliando que ele já estava maturando, ele pediu um exame de urologia, que está aqui, e eu saí do consultório dele para marcar o exame. O exame foi marcado para dia 15 de 2 de 2018 e a consulta de apresentação do exame para dia 7 do 3 de 2018. Continuei na mesma. E não é só isso, tem mais. Mas isso só para vocês terem uma ideia de que dentro do sistema em que está sendo oferecido esse tratamento para o Gugu, essa assistência para o Gugu, realmente não tem como ter uma sequência de tratamento, né, que seja eficiente para resolver a situação dele. No início de 2016, reencontrei o Gugu dias antes do procedimento que iria livrá-lo da bolsa escrotal e reconstituir a uretra dele. Para comemorar, fomos ao shopping passear e realizar um desejo: andar de montanha-russa. Foi um passeio virtual, mas ele adorou. Planos e desejos foram traçados naquela oportunidade. 2016 promete, eu quero andar correndo com ele, andando de bicicleta como ele quer, parar de estar correndo com ele no hospital para baixo, para cima. 2016 espero que seja bem diferente. Onde é que nós vamos, Gugu, para tu andar de bicicleta? Uma pracinha. Uma pracinha? Depois a gente come uma pipoca. Ó, tô gostando desse passeio.
A cirurgia foi realizada e, mesmo com as dificuldades de recuperação do procedimento, foi um período de alegria extrema para o menino, que pôde frequentar a escola, fazer amizades e conviver com outras crianças. Mas isso durou pouco. As infecções vieram e as demoras no atendimento somente agravaram a situação. As fraturas na bacia e a destruição da uretra no acidente atingiram o esfíncter externo. Com isso, para urinar, ele ficou dependente do esfíncter interno, que precisa de um tratamento especial e contínuo de estimulação para projetar a urina para fora do organismo, senão ela se acumula na bolsa escrotal, provocando infecções. Quando a situação fica crítica, como há poucos dias, há toda uma burocracia a ser enfrentada até o menino receber atendimento novamente. Estive lá dia 17 agora para uma avaliação com ele já maturando. Ele pediu um exame de eletrocista com contraste, que, saindo da sala, foi marcado para dia 15 de fevereiro do ano que vem. Ele voltou à cachoeira, começou a ter problemas, começou a aumentar o maturamento, começou a vazar a urina para dentro do escroto. Voltei a Porto Alegre, não consegui atendimento porque a PUC estava fechada na emergência. Tinha um médico que acolheria na pediatria, mas não pôde porque não tinha que ser pelo menos cadastrado num leito antes pelo sistema. Voltei à cachoeira, fui internado no HCB. O doutor Alvo fez uma cirurgia de emergência nele para descompressão, para esvaziamento da urina, ainda está com os pontos. E de lá para cá, hoje vai fazer 9 para 10 dias, eu não consegui atendimento com urologia. A necessidade, na verdade, seria uma clínica ou um médico que adotasse o Gugu, digamos assim, o tratamento do Gugu e que desse uma sequência até ele estar em condições. Meu sonho era que uma clínica abraçasse essa. Nós vamos dar o tratamento para ele enquanto for necessário, até atingir a maioridade, alguma coisa, e se comprometesse junto à promotoria de que assumiriam isso daí, né? Porque eu não sou legitimado a fazer isso, porque eu não tenho aporte financeiro. Então, alguma pessoa, uma clínica que se expusesse, o ônus para uma clínica é quase médio, é mais atendimento médico e um procedimento daqui a 2, 3 anos, mas é a continuidade, é receituário de antibióticos, os antibióticos vão ficando fracos, entendeu? A infecção vai ficando maquiada. E aí cada vez mais antibióticos, só que isso tem que ter receituário, a prescrição é de 90 dias, um acompanhamento médico periódico de 30, 60 dias, só que tem que ser uropediátrico e uma clínica de urologia de incontinência urinária. O meu maior pedido é que eu melhore e passeador, que eu possa brincar, correr, pular, andar de bicicleta. Ter uma vida normal. No momento que ele está no hospital, que ele está com dor, e nem no hospital ele disse agora, pai, me ajuda pelo menos a dormir, eu sei que você não vai me tirar dor, mas me ajuda a dormir. E tu não poder nem botar para dormir, nem tirar dor, é só quem passa, é inexplicável tu não poder. É para a pessoa entender assim, é tu ver um filho no meio do oceano se afogando e tu não poder levar a mão porque não sabe nadar. Ou tu te atira e morre com ele, ou tu não consegue salvar ele. É mais ou menos assim. Mas tu vai continuar nadando, né? Eu vou continuar tentando. Não sei nadar, mas vou tentando boiar pelo menos. Situação, né? Após essa última cirurgia, o Gugu ainda não consultou com o urologista e nem tem previsão, mesmo que a solicitação já tenha sido encaminhada junto ao Ministério Público. Nós vamos agora à previsão do tempo. Em Cachoeira do Sul, a terça-feira pode ter sol, mas o dia deve ser nublado e com muitas nuvens. Noite com muitas nuvens. Não chove hoje. As temperaturas ficam entre 12 e 19 graus. A quarta-feira terá sol com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 13, máxima de 22 graus. Já na quinta-feira, o tempo será nublado com chuva forte durante o dia. À noite a chuva diminui de intensidade, mas não para. As temperaturas ficam entre 15 e 18 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Mais um dia com ampla cobertura de nuvens em boa parte do Rio Grande do Sul. Deve chover forte entre o centro e o norte do estado. O dia que começou com nevoeiro em grande parte do estado terá durante a tarde um clima um pouco mais quente, mas as máximas não ultrapassam os 20 graus na maior parte dos municípios. Alerta-se que entre quarta e quinta-feira
a chuva volta com força no estado, com risco de temporais, principalmente na região central. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 19 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 19. Em Passo Fundo, no norte do estado, 17 graus. E em Santa Maria, na região central, 17. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 20 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 17. Um dos principais acessos de Cachoeira do Sul, a Avenida Marcelo Gama, passa por manutenção na sua rede elétrica. Nós estamos aqui na Marcelo Gama e eu vou conversar com o secretário de Obras e vice-prefeito Kleber Cardoso. Kleber, uma força-tarefa foi iniciada pela prefeitura aqui com relação à manutenção das lâmpadas. Isso, já era um trabalho há bastante tempo que vinha sendo necessário. É a nossa entrada da cidade, é um nosso cartão postal de quem chega ou quem sai da cidade. Então, nós nos organizamos, a imprensa tem acompanhado esse esforço que a gente está fazendo, o governo, em economizar por um lado para poder sobrar um pouquinho mais de dinheiro para esse tipo de investimento. E agora, com o material chegando, como a gente está recebendo lâmpadas, reatores, nós montamos essa força-tarefa. Nosso pessoal já iniciou no sábado, trabalhou sábado, segunda e hoje a terça, e conseguiu se locomover, como vocês podem acompanhar aqui, do Loló até o posto Comoca. Ou seja, nós temos ainda todo o trajeto até a curva do comercial para ser feito, né? São mais de 100 problemas. Eu não digo lâmpadas porque alguns é lâmpada queimada, outros é reatores, mas em cada ponto desse, os nossos servidores eles utilizam em torno de 20 a 30 minutos em cada ponto. Então é um serviço demorado, que demanda uma atenção especial, porque eles ficam suspensos. A nossa equipe também do setor de trânsito acompanha para dar toda a segurança necessária, né? Porque aqui a gente tem uma via rápida. Então é um trabalho demorado, mas necessário e muito importante para a cidade, porque, como repito, é o nosso cartão de boas-vindas para quem chega, né, e para quem sai da cidade. Então era necessário e mais do que nunca está sendo muito importante a gente realizar esse serviço. Além da substituição de lâmpadas e reatores, uma revisão na rede toda está sendo feita também pelos funcionários. Exatamente, seria um pouco mais prático se viesse aqui e só trocasse as lâmpadas rápido e saísse fora. Como é um serviço que há muito tempo não é executado, e a prova isso é o número de problemas que tinham já pontuais, é necessário a gente fazer já o serviço de revisão também das demais lâmpadas, por mais que elas estejam funcionando, para que a um médio e longo prazo não precise se retornar aqui para fazer todo o serviço novamente, né? A prefeitura segue o trabalho, a previsão de término dessa manutenção aqui é quando? Até quinta ou sexta-feira, se o tempo ajudar, se não chover mais. Mas é importante salientar para os teus telespectadores que aqui a gente tem uma equipe e que a outra equipe da terceirizada continua nos bairros atendendo as telepedidos, que a gente chama, que são as solicitações feitas por telefone, pelo balcão, ou até mesmo solicitações dos vereadores que chegam até nós. Então, simultaneamente está sendo feitos os dois serviços. Um serviço não atrapalha o outro, esse aqui é um serviço de revisão geral, mas a equipe da terceirizada está nos bairros fazendo em torno de 30 pedidos por dia, que cada equipe consegue solucionar. Agora meio-dia e 54, ainda dois rápidos recadinhos, duas rápidas participações com a gente através do facebook.com/TV Cachoeira. Canal que você também pode usar para mandar aí o seu comentário, a sua opinião sobre o nosso Jornal do Dia, sobre os conteúdos que a gente veicula aqui. O Almiro Passos está com a gente, deseja uma ótima tarde a todos, diz que é muito bom estar ou se informar sobre a realidade. A Heloísa Paixão também passa por aqui. A Rejane Golds dizendo que é triste a calamidade do nosso município, falando sobre a situação de emergência, né, que foi decretada hoje de manhã pelo prefeito Sérgio Gnatti. Enfim, a todos que participaram, mandaram seus recadinhos aí, alguns que a gente não citou, obrigado pela participação. O NT Sul desta terça-feira fica por aqui. Outras informações em nosso site, você já conhece, novotempo.com/NT Sul. Uma ótima tarde para você, até amanhã. Tchau.